outras atrações estão no nosso radar. Entre elas... Gostei de ver. Eu já ia soltar a vinheta. Entre essas aí. Deixa comigo. Aí travei aqui. Vai, a hora que você falar entre elas, deixa comigo. Entre elas... TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Agora sim. Já viu bom. aqueles caras que treinam a semana inteira pra cobrar a falta do time? Aí fica um de cada lado. Ó, deixa que eu bato. Exato. Aí vai os dois pra bola. O árbitro apita, os dois batem um contra o outro. Boa, mas isso é entrosamento ainda mais forte. É basicamente isso. Às 10h28, o Felipe Pontes já tá na área. Tudo bem, Pontes? Fala, Léo. Fala, Vini. Todo mundo aí da rádio. Tudo bem? Tudo certo, Pontes? Bom dia. Pontes, hoje a gente vai abordar como escolher empresas com potencial de crescimento. Basicamente, todos os investidores querem saber qual vai ser a nova Magazine Luiza da parada. Só que é bem difícil encontrar empresas com forte potencial de crescimento, porque além do projeto de crescimento, precisa também contar com uma dose de sorte, segundo Pontes. Hoje a gente vai aprender com ele quais os indicadores que podem nos dar alguma ideia do quanto que uma empresa pode ser um bom caso aí de crescimento ou de growth, como a gente fala. Pontes, primeiro, para nos ajudar a entender melhor essa questão de empresas de crescimento, isso também faz parte da análise fundamentalista, correto? Eu vejo muita gente falando de value investing, citando o próprio Buffett, mas pouco se fala de growth. O que você pode trazer aí de saída para nós? Growth investing e value investing são vertentes da análise fundamentalista, né? O que é análise fundamentalista? Nada mais é do que você analisar os fundamentos da empresa e os fundamentos da economia. Então, tanto faz se você é um value investor ou um growth investor, você é analista fundamentalista de qualquer forma. Então, a diferença é que no value investing você busca uma coisa, no growth você busca outra coisa. Então, existe ainda caso de turnaround, empresas em dificuldades financeiras, que você pode analisar pela ótica da análise fundamentalista também. Muita gente acha, inclusive, que um investidor fundamentalista não investiria em Oi, em RB, CVC, empresas desse tipo, porque estão passando por um processo de dificuldade financeira e de governança no geral. Mas não, os value investors talvez não, mas existem outras escolas da análise fundamentalista que focam nesse tipo de empresa. Ô Pontes, por que você acha então que essa escola do crescimento, de growth, é pouco falada por aqui? Eu não tenho como dizer com certeza isso, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que são dois fatores que são importantes para isso, né? Agora, nos últimos anos, a gente tem visto mais pessoas falando, mas o Value Invest ainda é disparado o que se mais fala com relação à análise fundamentalista, né? Primeiro, o gerenciamento de empresas aqui no Brasil, a complexidade do Brasil dificulta fazer com que a gente tenha empresas de alto potencial de crescimento, né, pela dificuldade geral do Brasil, que tem mudado também nos últimos tempos. E o growth ele também é muito relacionado à tecnologia, que é um outro segmento que nós não temos muito aqui no Brasil. Temos muita fuga de cérebro, muita gente que se especializou, estudou bastante para desenvolver tecnologia, vai para fora. Então, nós não temos um histórico de desenvolvimento de tecnologia com empresas na Bolsa no geral. Mas isso também tem mudado. Então, acho que com o tempo a gente vai começar a ouvir falar mais sobre growth investing. E também tem o fato de que Buffett gancho, vocês consideram e Graham... um value ou um growth investor? O que você pode dizer para o nosso ouvinte, para a nossa audiência? E quem que são os grandes ícones quando a gente pensa na perspectiva growth? Tá, eu vou pegar um gancho nessa pergunta para complementar uma coisa da pergunta anterior. Nós temos no Value Investing Benjamin Graham e Warren Buffett, são dois grandes ícones, né? São dois personagens de um filme. Então, isso fez com que o Value Investing fosse popularizado. No Growth, nós não temos muito disso, né? Uns personagens icônicos como esse. Falando sobre se eu sou Growth, Value... Eu não sou nenhum nem outro, né? Pegando um gancho também com a primeira pergunta lá, acho que é a primeira. Eu sou fundamentalista, então a minha carteira tem de tudo. Tem empresas de crescimento, tem empresas de valor, tem empresas em turnaround, dificuldades financeiras, questões problemáticas no geral. Então eu tenho de tudo. Eu tenho uma quedinha maior por empresas de crescimento, é o que eu fiz a minha vida toda como investidor, né? Depois que eu montei o clube, aí eu misturei a estratégia, tendo empresas de valor, empresas de crescimento, empresas em dificuldades. Então,
A gente não pode ter preconceito como investidor, né? A gente tem que olhar para tudo que tem a possibilidade de ganhar dinheiro de forma lícita. Então, essa é um ponto. E as empresas de growth, elas já foram value, ou elas podem ser growth value, ou elas podem ser growth turnaround. A Magazine Luiza passou por esse estágio. Primeiro ela tinha potencial de crescimento, mas estava em turnaround. Depois o turnaround passou, ela estava barata, mas tinha também potencial de crescimento. Então dá até para juntar as duas coisas. E o ícone dessa área, eu acho que não tem como ser diferente, é Philip Fisher. Philip Fisher é o cara de Growth Investing. Acho que é o pai dessa área, assim como Graham é o pai do Value Investing. Ô Pontes, aí dentro de tudo isso que você está explicando para a gente, como identificar uma empresa que pode ser um bom investimento pensando aí em crescimento? Boa. A estratégia, assim, existem vários filtros disponíveis por aí, mas o mais aceito com testes científicos, inclusive, é o G-Score, de Monharan. Não sei como pronuncia o nome dele, é indiano o nome. Ele criou o G-Score, são 8 variáveis que você avalia o potencial de crescimento e a qualidade do crescimento da empresa, né? É parecido com a ideia dos filtros já muito conhecidos de análise fundamentalista, como os de Benjamin Graham, Joe Greenblatt, Piotrowski, entre outros. Então, com isso a gente consegue filtrar ali empresas que tenham potencial de crescimento, tem evidências disso, e esse crescimento tem qualidade, não é um crescimento que acontece no ano e depois deixa de existir. São 8 filtros, né, como eu disse antes, ele analisa a rentabilidade da empresa pelo ROA, a qualidade dessa rentabilidade pelo desvio padrão do ROA, mas eu destaco principalmente aqui, ele analisa nesses filtros os gastos de CAPEX, né, os gastos de capital, investimento da empresa para crescimento, a empresa para crescer tem que investir, gastos com pesquisa e desenvolvimento, porque está muito ligado à tech também, as empresas de crescimento, e gastos com publicidade, porque o mercado precisa saber que a empresa está desenvolvendo tais coisas, né? Então, o G-Score é a medida mais aceita no geral como filtro para crescimento, mas eu sugiro também que vocês leiam o livro de Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Esse é um livro que você vai lendo e vai, putz, isso aqui é genial, o cara é muito bom. Eu me identifiquei demais com esse livro. Se vocês colocarem no Google Fisher, Felipe Pontes, vocês vão encontrar um texto meu que eu falo sobre o livro e as 15 questões de Fisher que ele usa para selecionar uma empresa, que ele usava, né? Ô, Pontos, no final das contas aqui, pelo que você está colocando pra gente, dá para usar o G para fazer stock picking, que é a escolha de ações, mas também dá para usar para criar uma estratégia sistemática quantitativa, você diria? É isso Sim. que você pode estabelecer aqui com a gente? E esse tipo de modelo funciona no Brasil? Sim, dá para você fazer modelos quantitativos para ficar rebalanceando tua carteira e automatizando esse processo de investimento com esse filtro, por exemplo. Modelos de Factor Investing. Nós temos inclusive um curso de Factor Investing aqui no TC. Quem é assinante do TC tem acesso gratuito a isso. Vai lá no TC Plus, que você vai ter um curso de Factor Investing mostrando como implementar essas estratégias. E dá para fazer para filtrar, reduzir a quantidade de empresas que você tem que analisar e fazer uma análise mais detalhada e escolher qual você vai investir. Por exemplo, com os dados dos balanços de 2020, filtrando pelo G-Score, com pontuação de 5 a 6 pontos, né, que está lá quase no topo, sobrariam 12 empresas. Então, você teria, no lugar de ter 300 empresas investíveis aqui no Brasil para analisar, você vai analisar essas 12 de crescimento e aí decidir em qual delas você vai investir, ou você vai investir em todas. E, inclusive, no texto que nós temos no TC School sobre isso, todas as carteiras do G-Score, nós colocamos a carteira com a pontuação baixa, mediana e a alta, todas as carteiras de 2005 até hoje bateram Ibovespa e CDI. Inclusive, a carteira, uma carteira dessas deu 300 vezes o valor investido e a outra deu 25. As duas maiores, né? Boa, legal. Ô Pontes, e aí? Agora que você falou dessa rentabilidade, tem que perguntar, né? A partir desse modelo, né, do G-Score que você explicou aqui pra gente, você já usou esse modelo para analisar algum caso de growth? Queria que você desse um exemplo, um caso pessoal seu. Já aconteceu? Tá, eu prefiro fazer meus próprios filtros, e meus próprios filtros, é difícil você inventar uma coisa nova, né? Meus filtros são baseados em tudo que já existe, eu estudo tudo e eu vou adaptando para minha ideia. Então, eu tenho meus próprios filtros que usa variáveis do G-Score, mas o G-Score puro eu não uso ele puro. Eu faço a minha adaptação e
já tive, como eu gosto de empresas de crescimento, já tive Magazine Luiza e Drogasil, foram os 2 casos aí que eu ganhei mais dinheiro. Magazine Luiza eu segurei de 2016 do começo de 2016 até o final de 2019, aí recomprei na crise de 2020, depois vendi de novo. Drogasil lá de 14 ou 15 eu segurei até março do ano passado, quando eu fiquei sem caixa eu vendi Drogasil para comprar o que eu achava que ia subir mais, então foi com a ideia do G-Score, mas não usando o G-Score especificamente. Eu analiso empresas de crescimento com aquela ideia, mas não exatamente o G-Score, eu faço a minha própria adaptação. Bom, e aí vai em linha aqui, Léo, com que um ouvinte estava perguntando, o João do Rio Grande do Sul, falando assim, como que chama quem é os dois? Quem é um investidor um pouco growth, quem é um investidor um pouco velho? É o nem. É. Nem growth, nem velho. Um pouquinho... Ou é os dois, né? Nem. Ou tem, né? Tem growth, tem velho. É um fundamentalista. Ele complementa muito a linha de raciocínio do Pontes com a ideia de que há uma certa complementariedade nesses dois olhares, né? Ele mesmo disse que atua nessas duas frentes. Ele faz questão de endossar uma estratégia que abarque empresas mais growth e empresas mais velho. E a gente está chegando à reta final aqui da tua participação, Pontes. Mas, como já é tradição, já virou tradição, a gente encerra com uma música que você escolhe e que, de preferência, tem relação com aquilo que você destrinchou. Qual que é a música de hoje? Essa foi difícil. Fiquei entre duas, né? Sublime e Sex Pistols, porque as duas bandas tiveram um sucesso extraordinário com um álbum só. Inclusive, depois, quando o Sublime estava próximo de ficar famoso, ali com a explosão de Santeria, né, música que é famosa até hoje, o vocalista Bradley morreu, infelizmente, ele não pôde aproveitar bem o sucesso. Só que Sex Pistols tem mais história, é mais antiga, então eu vou de Sex Pistols. Eles explodiram com um álbum só, até hoje todo mundo que gosta de punk rock fala deles, então... Às 10h40, um abraço, Pontes, até Valeu. semana que vem. Eu vou colocar o link do texto no meu story, acompanhe lá, no Instagram.